Muito boa tarde, Santa Catarina. Começa mais um Jogo Aberto SC para todo o estado. E hoje é sexta-feira, 13 de maio. Mas não tem nada de susto, porque o hino já tá tocando aí pra você. É o Criciúma, fazendo 69 anos. Parabéns ao Criciúma Esporte Clube. Cláudio Miranda, muito boa tarde pra você. Deixe seu parabéns aí também pro Tricolor Carvoeiro. Não poderia ser diferente, até porque é o único representante catarinense que tem o título da Copa do Brasil. Exatamente. Título importantíssimo, participação de Libertadores da América. Parabéns, Criciúma, que passa um grande brasileiro da Série B, que esse projeto do Criciúma, que volta à Série A, possa realmente ser interessante. É o clube catarinense que mais disputou torneios nacionais. Então tem que ser muito respeitado o Criciúma e que volte com muita força, muita intensidade. Tem boa contratação por aí, o Juninho. Acho que é a principal contratação do time do Criciúma para disputar uma grande Série B. E como estou em casa contra o Náutico, nada mais que festejar o seu aniversário com uma vitória. A largada é muito interessante, muito importante, até porque torneio nacional, a vitória em casa é meio caminho andado. Ó, só repassando os títulos de Criciúma aí: Copa do Brasil 91, Série B de 2002, Série C de 2006 e 10 títulos catarinenses. É um dos grandes do estado do Brasil. Não tenha dúvida, e a Copa do Brasil é a representação maior. Logicamente o Criciúma está muito longe daquilo que já foi, dessa conquista da Copa do Brasil. Mas esperamos que volte com muita força, principalmente nessa Série B do Brasil. Tá certo, a gente vai falar mais do Criciúma aí durante o programa, mas a gente começa o programa de hoje, Claudio Miranda, falando aí dos dois representantes na Série A do Brasileiro. Vamos ver o que tá pensando o Figueirense e também a Chapecoense para esse início de competição. Dos 4 catarinenses que disputaram a Série A no ano passado, Figueirense e Chapecoense foram os únicos que permaneceram na elite do futebol brasileiro. Só que o ano de 2016 começou bem diferente para os dois times. Enquanto o Figueirense já trocou de técnico e não chegou sequer à final do Campeonato Catarinense, a Chapecoense fez a melhor campanha e levantou o título do estadual, vencendo o Joinville na grande decisão. Por conta do desempenho ruim no início do Catarinense, o Figueirense precisou se reformular durante o campeonato. Trocou Hudson Coutinho por Vinícius Eutrópio e foi atrás de reforços. Destaque para Rafael Moura, que acabou envolvido na negociação que levou o Cleiton para o Atlético Mineiro. Já a Chapecoense manteve uma base do elenco do ano passado. Com a permanência de Guto Ferreira no comando do time, a Chape buscou reforços pontuais, como o atacante Kempis, o volante Josimar e o meia Rodrigo Andrade, que estava no Audax, vice-campeão paulista. De semelhante entre as duas equipes está o objetivo nessa Série A. Nas duas últimas edições, Figueirense e Chapecoense lutaram contra o rebaixamento. Dessa vez, jogadores, diretoria e principalmente os torcedores querem dar um passo adiante. Esse ano a gente tem um grupo legal, um grupo experiente, manteve a base do ano passado. Então a gente espera fazer um bom campeonato e disputar um campeonato de alto nível como brasileiro é sempre difícil, mas a gente espera esse ano buscar algo mais, né? Quem sabe lutar aí por uma Sul-Americana mais ali, tá em 12º ali, pra gente não tá passando tanto susto como os 2 anos a gente passou. A gente passou os 2 últimos anos brigando para não cair, a gente sabe que isso é muito sofrido e isso aí que ele falou também tá na nossa cabeça, de procurar da Sul-Americana para mais. E para alcançar esse objetivo, os clubes contam com o apoio de suas torcidas. O desempenho dentro de casa, tanto do Verdão do Oeste quanto do Alvinegro da capital, tem sido bom nas últimas temporadas e a taxa de ocupação nos estádios acompanha o desempenho dos times na tabela. Por isso, quanto mais apoio vinçarem seus objetivos. Cláudio Miranda, fala muito parecida, né, do Marquinhos Pedroso com a do Bruno Rangel, quer dizer, os 2 últimos anos de sofrimento e eles não querem mais isso para os clubes deles. Aliás, chega de sofrência, né? O torcedor catarinense quer um pouco mais, precisa um pouco mais. O carinho com a bola tem que acontecer, tanto lá do Chapecoense como do Figueirense. Se a bola chegar no fundo do gol, melhor ainda. O Figueirense tem uma vantagem aí, ele tem um jogador que está muito acostumado a marcar gols em Campeonato Brasileiro. O Rafael Moura está entre os 20 maiores marcadores de gols em Campeonato Brasileiro, entre os 9 em atividade na atual edição. Então, ele é o 19º jogador que mais marcou gols em Campeonato Brasileiro, que é interessante. E aí, esperamos que ele possa fazer isso novamente com o Figueirense. Em termos de aproveitamento, a Chapecoense tem o 7º melhor aproveitamento na temporada até aqui e o Figueirense o 17º. 17º é zona de rebaixamento, o que não é bom. O Figueirense tem que melhorar muito, tem que apresentar o melhor futebol. A Chapecoense está mais pronta. O Figueirense
Figueirense ainda longe disso, mas a estreia é preponderante. E quem joga em casa é o Figueirense. Tem que tirar proveito disso, buscar a vitória em casa. Em Campeonato Brasileiro, se você mandar na sua casa, se você fizer o dever de casa, tem meio caminho andado para permanecer no Brasileiro. Dá para sonhar com Sul-Americana? O sonho é livre, mas a realidade, infelizmente, é outra. Figueirense e Chapecoense entram no campeonato brigando contra rebaixamento. Só que o Figueirense, nessa primeira rodada, tem um caminho facilitado. Pega a Ponte Preta, que é penúltimo lugar em aproveitamento no ano. Pois é, o Wilfredo Brillinger tem falado, o presidente do Figueirense, né, em todas as entrevistas, que Sul-Americana é preponderante para o Figueirense nesse ano. Você acha mesmo que dá para chegar, que é difícil? Você já falou aí, né, que briga contra o rebaixamento. Mas, de fato, com o elenco que está montando o Figueirense esse ano, não dá para beliscar esse Sul-Americano? Figueirense tem um bom elenco, mas o desempenho não está de acordo com o que tem à disposição. Espera um desempenho melhor do Figueirense no Campeonato Brasileiro. Vamos ver essa largada. Por exemplo, se você for pegar Figueirense, Sampaio Correia, lá em São Luís do Maranhão, o desempenho do Figueirense foi ruim, aconteceu a vitória. Só que um desempenho ruim você nem sempre vence. A tendência é acabar perdendo. Tem que melhorar muito o time do Figueirense. Eu quero ver para crer. Eu quero ver esse Figueirense atuando no Campeonato Brasileiro e nesse início contra a Ponte Preta é muito interessante. É adversário direto contra rebaixamento, é adversário para sair vitorioso do estádio do time do Figueirense. Lembrando a você, torcedor, que está aí assistindo o programa do Jogo Aberto SC, participa com a gente, 91358063, manda aí seu recado, a sua mensagem falando o que você espera aí de Figueirense, Chapecoense, Avaí, Criciúma, Joinville, para quem você torcer, a gente vai respondendo por aqui. E a respeito do que foi comentado na matéria também do Eduardo Prestes, Olha, Miranda, a respeito da questão da torcida, você acha que primeiro vem apoio da torcida e depois o time começa a jogar? Ou primeiro o time que tem que mostrar e a torcida aí vai no embalo? A torcida verdadeira é aquela que comparece mesmo o time estando mal. Eu quero pegar um exemplo extremo aqui. É extremo. O Santa Cruz. O Santa Cruz foi ao fundo do poço. Caiu na Série D do Campeonato Brasileiro. E nos braços da torcida, retorna à Série A com muita força o time do Santa. O Santa vem forte no Brasileiro desse ano. Logicamente, 10 anos afastado, vai sofrer também no campeonato. Mas eu faço uma pergunta. Onde é que anda a torcida do Figueira? Que já foi o trem pagador do futebol catarinense. Já foi o torcedor que mais compareceu no estádio. Mesmo momentos muito difíceis, disputando uma Série C do Campeonato Brasileiro, enfrentando o Brasil de Pelotas. Esse torcedor se afastou do estádio. Logicamente, a modernidade do estádio conta para isso. Mas mesmo assim, eu repito a pergunta. Onde é que anda a torcida do Figueira? E agora o preço dos ingressos tende a aumentar, né? No Catarinense era cheio de promoção, sempre R$10, como aconteceu no Avaí também, mas agora já para essa primeira partida contra a Ponte Preta, tá R$60 o ingresso mais barato. Quer ver a volta da promoção? Infelizmente é uma realidade. Se o time for mal, a promoção volta. Isso não é bom. O que se quer é o torcedor no estádio com um preço que ele realmente possa pagar. Eu acho que o preço está justo. Poderia ter uma diferenciação para jogos de menor expressão. E na largada, o preço poderia ser um pouco mais barato para chamar o torcedor de volta ao estádio. Principalmente do Figueirense. Em Chapecó, o torcedor tem comparecido em grande número. Compareceu mais quando foi novidade, quando foi o primeiro ano. No segundo ano, a Chapecoense fez uma boa campanha na largada do campeonato e na sequência sofreu um pouco mais. Esperamos que o torcedor compareça. Série A é difícil, é complicada e o futebol catarinense, com muita luta, conseguiu chegar a esse patamar. Hoje temos 2 na Série A e 3 na Série B. Futebol carioca tem 3 na A e 1 na B. Pois é. Enquanto não tem essas promoções aí, nesses... Tomara que não tenha. Se for pra assim, ó, o time tá mal, chama o torcedor, tomara que não tenha. Pois é, então pode assistir aqui o Jogo Aberto SC e participar com a gente, porque o Figueirense vai receber a Ponte Preta no domingo e o Jogo Aberto SC vai levar aí você pro jogo. Basta ligar no 48-3239-1089. As primeiras 5 ligações vão levar um par de ingressos pro Figueirense e Ponte Preta. Claudio Miranda, tá valendo muito a pena, hein? Vale muito a pena, jogo domingo, 4 da tarde, é o dia do futebol, horário do futebol, e o torcedor do Figueirense tem que responder a pergunta: onde é que anda a nação alvinegra? Tá certo, tem que dar a resposta aí, portanto, ir ao estádio, compareça e participe com a gente da promoção. Só ligar 48-3239-1089, portanto, participe com a gente. Agora a gente vai para um rápido intervalo e depois a gente continua falando do que, Carolina Miranda? Futebol catarinense. É isso aí. Para poder fazer história nesse ano, o elenco do Tigre vai ter que se esforçar. Acho que no decorrer da competição as coisas vão se encaminhando, mas a gente está se adaptando a algumas coisas ainda, aqueles que estão chegando. No treinamento de quinta-feira à tarde, o técnico Silas trabalhou exaustivamente a finalização. Não só com o meu, mas todos os jogadores do Avaí também têm essa responsabilidade. A ansiedade é recorrente no futebol e a do Jack tá grande para a estreia na Série B.
Meio-dia e 42 minutos, estamos de volta com o Jogo Aberto SC. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Agora a gente vai falar de Série B, porque 3 representantes catarinenses vão jogar hoje. Olha aí na tela pra você. O Criciúma vai pegar o Náutico dentro do Heriberto Wilson amanhã às 4h30 da tarde. Aí temos 2 jogos às 9 da noite e os 2 catarinenses jogam fora de casa, Claudinei Miranda. Bahia e Avaí lá na Fonte Nova e Luverdense e Joinville no Passo da Ema. Claudinei Miranda, quem tem, aquela pergunta tradicional que eu faço pra você, quem tem a parada mais dura hoje? A mais dura, sem dúvida alguma, é do Avaí, pode ter certeza. Nos embalos de sábado à noite, enfrentar o Bahia em Salvador. Vai ter que jogar na base do emocional. O Bahia tem sofrido muito com o emocional. Tem uma campanha de muita regularidade, chegou a ter 100% de aproveitamento do Bahia na Copa Nordeste ao mesmo tempo. De repente, quando chegou na fase do mata-mata, na fase quente, perdeu pro Santa Cruz em casa e perdeu pro Vitória em casa o título baiano. Então, no emocional, o Avaí vai ter que jogar pra cima do Bahia. Fazer tremer o estádio, por quê? Porque se o torcedor começar a ver que o Bahia não consegue marcar gols, ele vai cobrar desse time do Bahia, que é um time cascudo, difícil, complicado. Quem Doriva como técnico, um bom técnico. O Avaí vai ter que se superar. Se trouxer um ponto de Salvador, o Avaí vem no lucro. É o mais difícil. Enquanto o Joinville pode beliscar com o Luverdense um ponto, pode até buscar a vitória. O Luverdense contratou 10 jogadores, montou praticamente o time inteiro. Então, a vida do Luverdense é complicada. Não tem um time forte, não. Na Taça Norte, acabou saindo muito cedo da Copa Norte, perdeu 2 goleadas pro Vila Nova, tanto fora como em casa. Agora, esse time da Luverdense, lá dentro de Lucas de Rio Verde, é um time complicadíssimo. Joinville vai sofrer. O empate é um bom resultado. Criciúma tem que vencer. Tá falado, então vamos falar do Criciúma aí, que hoje completa 69 anos de história e tá confiante com o goleiro Luiz. É ele quem vai falar aqui pra gente que essa mescla de jogadores aí, as novas contratações, estão ajudando o time. 69 anos de história, de muitas comemorações. Mas para poder fazer história nesse ano, o elenco do Tigre vai ter que se esforçar. Ainda tentando achar a mescla ideal entre experiência e juventude, o tricolor carvoeiro tem como uma das garantias a bagagem do goleiro Luiz. E ele tem aprovado a montagem do elenco. Olha, a gente tem um trabalho a fazer ainda, né? Claro que os já estão chegando agora, precisa entrar no ritmo de trabalho que a gente vinha fazendo, uma forma de jogar que alguns jogaram outra equipe é diferente da gente, então praticamente temos uma semana de trabalho onde tem jogadores chegando ainda, né? Acho que no decorrer da competição as coisas vão se encaminhando, mas a gente está se adaptando a algumas coisas ainda, aqueles que estão chegando. A caminhada rumo ao acesso começa amanhã no Heriberto Wilson contra o Náutico. E para o goleiro Luiz é justamente o fator casa que vai contar na competição. Começar com o pé direito nesse quesito seria o ideal. Então é uma competição difícil, diferente, onde o fator casa é fundamental você estar vencendo, porque fora a gente vai procurar sempre buscar ponto, mas em casa a gente não pode perder como aconteceu no estadual. Pois é, Claudinei Miranda, você falava do fator casa na Série A, ali no começo do programa, na Série B também não é diferente, né? Não é diferente, principalmente pro Criciúma. O Criciúma está com um projeto de chegar à Série A no Campeonato Brasileiro. E para respeitar esse projeto, tem que vencer em casa. A largada contra o Náutico do Alexandre Galo, técnico que veio pro lugar do Gilmar Dalpozo. Náutico começou bem a temporada, se complicou na fase final, Copa do Brasil tá fora. Criciúma tem que fazer o seu papel e vencer em casa. E lá no Náutico tem gente já falando que o Náutico é um dos favoritos aí para título, inclusive, da Série B. Você acha que é nesse sentido também? Não, acho que não. Acho que não. O Náutico está longe disso. Acho que o Criciúma tem mais equipe, tem mais grupo, pode chegar mais longe que o Náutico. Tá falado então, Claudinei Miranda. Agora a gente fala de Avaí, viu? Porque por lá o Vinícius Pacheco, como foi bem no primeiro jogo, aumentou a responsa. A responsabilidade de levar o Avaí a uma vitória diante do Bahia cai, nesse momento, em cima de um grupo que ainda está em formação. Por isso, o entrosamento entre os jogadores precisa ser acelerado, já que não há espaço para erros na Série B. A gente sabe que não tem tanto tempo para buscar esse entrosamento, né? Mas só que a gente está procurando conversar, procurando estar junto aí durante a semana, para poder a gente buscar esse entrosamento o mais rápido possível, né? A gente não tem tanto tempo, mas a gente tem que procurar, no tempo que a gente está junto, a gente procurar buscar esse entrosamento para poder não atrapalhar no jogo. O Vinícius Pacheco é um desses 8 reforços que chegaram no Avaí entre o fim do Catarinense e o início do Campeonato Brasileiro. Contra o Bragantino, pela Copa do Brasil, ele foi titular e deve ser também no jogo contra o Bahia amanhã. Ele é um responsável pela armação das jogadas nesse time na ausência do Marquinhos Santos. Eu sei da minha responsabilidade, né? Estou aqui para ajudar meus companheiros, assim como todos também têm a sua responsabilidade, mas a gente sabe que dentro do jogo a gente tem que procurar chamar responsabilidade, sim. Eu estou pronto para isso, não vou me esconder disso, mas não só como eu, mas todos os jogadores do Avaí também têm essa responsabilidade.
No treinamento de quinta-feira à tarde, o técnico Silas trabalhou exaustivamente a finalização. Todo o time participou do trabalho, mas o aproveitamento não foi dos melhores. Na manhã dessa sexta-feira, o elenco havaiano fez o último trabalho antes da viagem para a Bahia. Treino fechado para a imprensa. O jogo contra o tricolor baiano é amanhã, às 9 da noite, na Arena Fonte Nova. Pois é, vai se preparando o Avaí para esse jogo, parada duríssima contra o Bahia lá na Fonte Nova. E agora a gente dá um pulinho no WhatsApp, interação aí com você de casa, 9135-8063, tem torcedor participando com a gente. E vamos ver, primeira pergunta que aparece aí, Claudeonir, ele fala. O Avaí quer trazer o Ferdinando, mas no Audax tem uma grande cabeça de área, Yuri, um grande jogador que ninguém comprou ainda. Melhor cabeça de área pra mim no Campeonato Paulista. Conhece esse jogador, Claudeonir Miranda? Tem chance aí no Avaí? Conheço, o Vietuar teria chance e entra como titular no time do Avaí. O problema é a questão financeira. O Audax é o time da moda. O Audax é o time que todo mundo está procurando para contratar. É esse Barcelona todo, o Audax? O Audax jogou um belíssimo futebol. O Audax tem que ser respeitado porque enfrentou os grandes futebol paulista, goleou o São Paulo, eliminou o Corinthians e fez uma final maravilhosa contra o Santos. É aquilo, tem que dar tempo ao tempo. Aí teve 3 anos para treinar o Audax, teve 3 anos o seu técnico para montar o seu time. Aí é ter tranquilidade. Um time grande, a coisa complica um pouco mais. Você não tem esse tempo todo. Seria uma grande contratação? Claro que seria. O Ferdinando, concordo com o telespectador, acho que não tem mais vaga no time do Avaí. Acho que não disputa mais com qualidade uma Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, um detalhe, é a questão do custo-benefício. O quanto você pode pagar? Logicamente, o benefício seria muito maior trazendo o Yuri. Só que o custo é muito alto e o Avaí, no momento, não tem dinheiro para isso. Vamos lá, continuando com a interação com você, 9135-8063 é o WhatsApp. O Michel de Barreiros pergunta, com uma possível derrota sábado, Silas corre perigo no Comando Azul? Tem gente querendo derrubar o Silas já, Claudinho. Não, acho muito cedo, como esse campeonato. O problema é que é realmente um confronto muito difícil. O primeiro jogo pro Silas é complicadíssimo. Ele deve ter Romarinho na equipe, já falou sobre isso. O resto é o time que enfrentou o Bragantino, que está longe daquilo que o torcedor espera. Bahia é uma forte equipe, enfrentou o campeão mineiro, América Mineiro, na Copa do Brasil recentemente, fora de casa, foi lá e jogou o Avaí também. Só que nesse jogo, eu repito, se o Avaí trouxer um ponto, é lucro. Pois é. Aqui estão mandando mais recado pra gente, pergunta, mas não mandaram o nome nem a cidade. Pode mandar o seu nome, sua cidade e a pergunta. Mesmo assim, vai pro ar. Qual dos representantes de Santa Catarina tem mais chances de subir para a elite do futebol brasileiro, Claudinei? Olha, a maior chance pelo grupo está sendo montado, eu vejo o Criciúma. O Joinville está longe, está precisando de gente no ataque e o Avaí de um encaixe no time. Vamos ver como vai encaixar essa equipe, que ainda vai ter Tatá no próximo compromisso, deve ter Romarinho saindo bid hoje. Enquanto isso, Vinícius Pacheco começou muito bem. Tomara que mantenha essa batida durante todo o campeonato. Saindo o William do time aí para entrar do Romarinho, caso ele não, saia quem está saindo é Tatá. Né? Ontem ele treinou com 10 jogadores, o William não participou do treinamento, então ele fez treino com 10 jogadores, não seria necessário o William. Na verdade está sendo preservado, o William está fora de forma, mas quem sai é o Tatá, entra Romarinho, se sair no vídeo hoje. Eu já ouvi também torcedor perguntar, Claudinei Miranda, receoso aí de levar talvez até uma goleada lá contra o Bahia, dizendo que o Silas tem usado formações muito ofensivas, que está sendo usado demais o Silas. Você concorda com esse torcedor ou não? Eu acho que o Silas não tem um time ainda pronto para o Campeonato Brasileiro da Série B, ele está muito indeciso com relação à escalação, tem feito algumas opções erradas, entendo assim, mas confio no seu trabalho, acho que o Silas tem condições de fazer um bom trabalho na Série B do Campeonato Brasileiro. Para subir está muito longe, o time do Avaí, o seu conjunto, ainda não é conhecido. Vamos ver o que pode fazer esse novo Avaí. Nós não sabemos e o próprio Silas não sabe ainda. Tá certo. Falado então do Avaí, agora a gente passa pro Joinville, que enfrentou o Luverdense e para vencer vai ter que contornar a falta de gols. A ansiedade é recorrente no futebol e a do Jack tá grande para a estreia na Série B. Depois da derrota contra o Ceará dentro da Arena Joinville, o time já começa a pensar na logística do Brasileirão. Logo de cara, uma viagem para Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, para a partida de estreia contra o Luverdense. Sabemos que vai ser um grande desgaste, né? Várias viagens. Sabemos que a Série B é uma competição muito competitiva. Então temos um adversário muito bom em Lucas do Rio Verde. A gente vai ter que se preparar bastante no descanso, alimentação. E essa ansiedade e preocupação a mais do lado do Jack talvez ajude. O Luverdense ainda está em clima de oba-oba, acabou de conquistar o título mato-grossense. Mas para que o Joinville use isso a seu favor, um problema tem que ser superado: a falta de gols. Fernando Viana, um dos responsáveis por mudar isso, garante que garra não vai faltar. E pode esperar de mim muita determinação, muita garra, vontade de fazer gols, para poder ajudar a equipe dentro de campo e sair vitorioso.
Pois é, Cláudio Miranda, o Joinville mordido aí por derrota no Catarinense, derrota na Copa do Brasil, enquanto o Luverdense ainda deve estar de ressaca aí pela conquista do Campeonato Mato Grossense. Você acha que dá pra usar isso? Foi fora de casa, viu? Pois é. Vencendo o Sinop por 1-0, Luverdense tá festejando. Mas tá contratando muito porque sabe que o time é fraco. O time que disputou o estadual é fraco para disputar o Brasileiro da Série B. Foram 10 contratações, a 11ª estava sendo acertada hoje pela manhã, e aí o que acontece? Luverdense, enfrentar Luverdense, no Rio Verde, já falei sobre isso. É muito difícil, é muito complicado. O maior problema do Joinville, não tem ataque, na criatividade tem falhado muito. O Joinville pode beliscar um ponto, e no Rio Verde, trazer a vitória é difícil. E o Fernando Viana, que voltou agora, você acha que tem condições aí de voltar a um futebol que já apresentou no Joinville? Ele disse que garra não vai faltar. Só garra não vai fazer o Joinville vencer o jogo. Vai precisar qualidade, principalmente na finalização. Joinville tem que contratar atacante. Vou continuar batendo nessa tecla. Tá falado então, Claudinho Miranda, daqui a pouco a gente já volta, vamos para um rápido intervalo e aí para falar dos times da Série A, Figueirense e Chapecoense. Nos jogos contra o Colorado Gaúcho, a Chape tem feito história, com goleadas impiedosas. E é importante que você queira se fortalecer no Brasileiro, você possa repetir também para que as coisas possam acontecer. Isso é Jogo Aberto SC. Meio-dia e 55 minutos, estamos de volta com o Jogo Aberto SC e agora para falar de Série A do Brasileiro, porque os dois representantes catarinenses estreiam nesse final de semana. Na tela para você aí, os jogos que acontecem nesse domingo, Figueirense e Ponte Preta é no Orlando Scarpelli, às 4 horas da tarde. E na sequência, Internacional e Chapecoense às 6:30 da tarde, lá no Beira Rio. Chapecoense joga fora de casa, imagino que você vai falar, Claudio Miranda, que a Chape tem a parada mais dura. É a parada mais difícil, mais complicada, Internacional campeão gaúcho. O Argel conquistou a imprensa e a torcida do Colorado. E aí o que acontece? O Argel vai querer reverter um quadro contra a Chapecoense, que é muito complicado. Aliás, Argel, no comando do Inter, sofreu ano passado com os catarinenses. Pois é, inesquecível 5-0 da Chape. E agora vamos falar então sobre a Chapecoense, o Verdão, como é que vai se preparando para esse jogo e parece que vai ter força total contra o Inter. Domingo às 6:30 da noite, a Chapecoense encara o Internacional na estreia do Campeonato Brasileiro. Nos jogos contra o Colorado Gaúcho, a Chape tem feito história, com goleadas impiedosas. Mas dessa vez, no início da temporada, o jogo deve ser equilibrado. Enquanto o Inter só treinou durante essa semana, a Chape enfrentou o Paraná, fora de casa, pela Copa do Brasil. O Verdão do Oeste permaneceu no estado paranaense, onde realizou um treinamento no CT do Atlético. No jogo do meio da semana, Guto Ferreira montou um time misto para poupar os campeões catarinenses. Sendo assim, ele terá à disposição todos os jogadores considerados titulares para o jogo de domingo. Pois é, força total contra o Internacional e agora a gente vai para a interação aí com o telespectador, 9135-8063, o WhatsApp, e quem fala com a gente é o André, de São José. Ele pergunta: Claudionia, você acha que a Chapecoense tem chance de almejar uma vaga na Libertadores? Muito difícil, complicado, tem um bom grupo de jogadores, é o catarinense mais preparado para a Série A, de Chapecoense e Figueirense. Chapecoense está mais pronta, mais preparada, mas Libertadores é algo muito longe. Eu desconfio do trabalho do Guto Ferreira ainda, quero ver um pouco mais agora no Brasileiro. Tá certo, então agora a gente fala de Figueirense, porque o Vinícius Eutrópio deu coletiva nessa manhã, falando sobre o jogo contra a Ponte Preta, e vamos perguntar para ele: Vinícius, a ideia é usar a base do mesmo time? A probabilidade é que sim, né? Principalmente porque você não tem o tempo para que possa testar outras alterações, apesar da gente já saber as outras alterações. Nós vimos jogando com outros jogadores com outras características. E é importante que você queira se fortalecer no Brasileiro, você possa repetir também para que as coisas possam acontecer da forma com que a gente imagina. Tá falado então, o senhor Vinícius Eutrópio, Cláudio Miranda, a gente tem umas imagens aí do treino de hoje, mas antes também falar da apresentação do Ayrton, lateral que chegou aí ao Figueirense, já jogou no Flamengo, é um cara experiente, e tá aí, imagens da apresentação dele, portanto. Boa contratação, né, Claudionir? Bom jogador, acho que vai pegar a lateral direita, já que Leandro está fora praticamente do Campeonato Brasileiro. Bom jogador, está inclusive à disposição de estreia contra a Ponte Preta. Mas o que parece, o Vinícius vai manter o Jefferson, pelo menos, para esse jogo com a Ponte Preta. Acredito que o Figueirense vai ganhar muito na lateral direita com esse atleta. Enquanto isso, a notícia ruim de hoje pela manhã, mais um contundido, Gabriel Esteves, torção no joelho, isso é complicado.
pode ficar fora boa parte do Campeonato Brasileiro. Como o Figueirense sofre com contusão, próximo de estreia. É catarinense, é brasileiro, é a mesma história, e agora foi a vez de Gabriel Esteves. E não só próximo de estreia, também tenho visto o torcedor alvinegro comentar que é a questão quando o Figueirense tem um grande espaçamento ali de treinamentos. E que isso acontece muito. Aconteceu com o Ortega, também o Marquinhos acabou se lesionando. Eu não lembro se foi no treino mesmo, mas de fato acabou nesse período se lesionando, um período intertemporada, digamos assim. O torcedor tem que diferenciar a questão do que é muscular, poderia ser mais junto à preparação física, e o que é outro tipo de problema, como o caso de torção no joelho. Na verdade, é uma fatalidade que aconteceu. Foi numa dividida. Isso, com o jogador Gabriel Esteves. Agora, o Figueirense sofre muito com contusão, o Figueirense tem esse tipo de problema. Eu quero ver o Figueirense no gramado, quero ver o Figueirense surpreender. Acho que não vai acontecer nessa primeira rodada, mas a vitória é essa sim. Essa tem que aparecer, assim como o torcedor. Onde anda a nação alvinegra? Pois é. Fica a pergunta de Claudio Miranda. Um abraço, Claudio Miranda. A gente volta segunda-feira. E hoje, sabe quem completa 3 anos de história? 69 anos do Criciúma. Agora 3 anos é o programa Olhares. Então fique aí com o programa Olhares, que daqui a pouco começa pra você. Catarinenses trazem 7 pontos desse jogo. Tá certo. Olha aí, aposta Claudio Miranda. A gente volta segunda. Um abraço.